Bom dia a todos, olá. É excelente poder ouvir músicos com grande excelência, com grande historial. A autoria desta música é do Bono e é inspirada totalmente nos rogos e nas plegárias que o rei David fazia na sua luta contínua de procurar por Deus, embora ele fosse um homem conforme ao coração de Deus. Amém? E o título da pregação é nada mais nada menos: eu ainda não encontrei o que estou procurando, mas quero dizer-te que a procura já terminou. Amém? Vamos orar. Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo, agradecemos o privilégio, Senhor, que Tu nos dás de estar aqui. Senhor, queremos abençoar o Teu nome, Senhor, e queremos que a Tua palavra venha, Senhor, de acordo à necessidade de cada pessoa, Senhor. Senhor, a Tua palavra é coerente, Senhor, e a Tua palavra corresponde sempre, Senhor, à vida, à transformação, Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, apesar que muitas vezes estejamos inquietos, estejamos em contínua procura, sabemos de antemão Tu nos amastes, por isso a procura já terminou. No nome de Jesus, amém. Amém? Então, eu queria, em base a este título, e é incrível, muitos de nós, na nossa vida, não os jovens que estão na faixa, por exemplo, dos, vamos dizer, dos 12 aos 25, por exemplo, que já não são os mileniais. Agradecia o cronómetro também, por favor. Ok, então, que eu não quero aborrecer-vos muito, mas não está. Não está. À partida, presumo que vocês têm aquilo aqui que eu tenho aí. Peço desculpa. E então, a juventude, hoje em dia, provavelmente alguns ainda não têm uma grande relação com esta música. Mas todos aqueles que temos já dos 35 para cima, já... E a geração dos mileniais é aqueles que estão dos 25 aos 35. Aqueles que já estão por cima dos 45, já estamos a entrar na idade quase do Jurássico. Já não sei bem que geração é que somos. Somos à rasca ou se estamos à rasca. Mas enfim. Mas somos uma geração que músicas como estas, nós ouvíamos-as, mas como é sempre a melodia que nos atrai, quase nunca demos conta do conteúdo, não é? E na realidade, em cada geração, em todas as gerações, há um padrão, é que toda a gente procura alguma coisa. Diz à pessoa que está ao teu lado, tu estás à procura de alguma coisa. As pessoas procuram. As pessoas procuram e continuam a procurar porque exatamente têm aquele sentimento interior de que ainda não encontraram. Nomeadamente quando tu és jovem, tu procuras... Eu fiz uma pergunta no outro dia na reunião de jovens... recíproco, ou seja, o amor não é unidirecional, senão é bidirecional, é um intercâmbio e é muito mais que um sentimento, não é? Então muitos continuam a procurar, muitos estão inquietos, muitas pessoas continuam a estar insatisfeitos. E quando nós procuramos coisas, essa procura causa inquietação. E eu queria ir a uma escritura que todos vocês conhecem, vai estar ali em cima nos ecrãs, e é acerca do Sermão do Monte. Ou seja, o Sermão do Monte é o sermão mais épico de Jesus, é o sermão que tem mais demarcada todos os princípios teológicos de quem é Jesus. E ele começa a falar das bem-aventuranças, começa a dizer bem-aventurados os pobres de espírito, Deus será o reino de Deus, etc. Muitas outras coisas. Ele começa a falar acerca de si mesmo e a dizer: eu, o Cristo, vim para cumprir a lei, eu não vim negar a lei dos profetas, tudo aquilo que os fariseus e os saduceus marcam como uma religião, eu vim a cumpri-la, eu não sou contra ela, eu vim simplesmente a cumpri-la em pessoa. Depois começou a falar acerca do divórcio, porque também era algo polémico naquela altura o divórcio, ok? E passou a falar acerca dos juramentos, a dizer: pá, vocês não devem julgar, ou seja, dos juramentos, não vale a pena jurar. Ainda hoje em dia as pessoas falam umas com as outras, eu juro-te não volto a fazer isso. E passado um dia ou dois voltam a fazê-lo. Enfim, também falou acerca da vingança, que não nos deviam vingar, etc. Falou e deu o conselho que devemos amar os nossos inimigos, ou seja, o amor no seu mais alto expoente. Amares alguém que não te ama e à parte de não te amar, deseja-te mal, é teu inimigo. Também falou como se devia dar esmolas, como se devia dar. Ou seja, que não dês as coisas ou não faças as coisas para os outros verem. Okay? Quando tiveres que dar, dá e dá com generosidade. Também falou acerca da oração do Senhor, que ouvimos aqui, Thy Kingdom Come, que o teu reino venha, que o teu reino se estabeleça. E em seguida
falou acerca dos tesouros no céu, a dizer, não façam tesouros nesta terra, porque virá o ladrão rouba, façam no céu. Até que chegou ao ponto, já em Mateus 6, que ainda não terminou, porque ele termina o sermão do monte dando uma analogia de dois construtores que constroem casas em diferentes terras e depois sofrem uma tempestade, e isso já vai relativamente à nossa vida. E foi isso que uma vez eu aqui compartilhei convosco. Agora ele diz, portanto, não vos inquieteis. Diz comigo, não vos inquieteis. Em algumas Bíblias diz, não estejais ansiosos por aquilo que havemos de comer, aquilo que havemos de beber ou com o que havemos de vestir. Porque são essas coisas cotidianas com quase todas as pessoas. Ele diz, porque essas coisas são as coisas que os gentios procuram. Agora ele diz comigo, o Pai sabe aquilo que tu precisas. E depois começa a dizer, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. E volta a dizer no verso 34, a incidir, não vos inquieteis, não estejeis ansiosos pelo dia de amanhã. Amém? Porque diz que o dia da manhã cuidará de si mesmo. O tempo de amanhã é inevitável, diz, o tempo de amanhã é inevitável. Acontece contigo ou sem ti. Ok? Vai acontecer. E diz mais para além disso que basta a cada dia o seu próprio mal, basta a cada dia a sua própria preocupação, basta a cada dia a sua própria ansiedade que de antemão já está preparada. Estamos cá? Então, aqui diz algo muito importante, é que Deus sabe aquilo que tu precisas. O que acontece aqui é que grande parte de nós estamos continuamente a estressar-nos acerca de assuntos que não estão baixo o nosso controle. Estão cá? Não podemos controlar. Há circunstâncias, há prerrogativas da nossa vida que nós não temos absoluto controle. E o que é que nos leva a ansiedade a sentir? O que é que nos leva as inquietações a fazer? Leva-nos a um estado em que muitas vezes sentimos que não temos o suficiente. Nunca estamos contentes com o que temos. Um denominador comum na sociedade é que, não é de hoje em dia, já vem de séculos, é que as pessoas normalmente olham sempre, por isso é que nos 10 mandamentos diz que não cobiçarás mulher alheia, por exemplo. Deus dá-te uma mulher, mas tu às vezes estás sempre com o olho na outra. Ok? Estás cá? São coisas, enfim, falamos de coisas práticas. Agora, aquilo que tu tens nunca te é suficiente. Significa, não tens aquilo que desejas. Não tens o que queres. Mas recorda-te que Deus sabe daquilo que tu precisas. Mas tu queres algo. Procuras algo. Agora, aquilo que a palavra aqui nos deixa implícito é que Deus sempre vai providenciar para ti. Diz comigo, Deus providencia para mim. Agora, quero dizer aqui algo, se me permite estabelecer aqui uma primícia, é que tu não podes receber, muitas das vezes, aquilo que Deus tem para ti. Porque muitas vezes na nossa vida nós temos as nossas prioridades devidamente alinhadas. Então, por isso não podemos receber. Mas Deus tem para dar-nos, ok? Muitas vezes aquilo que nós interpretamos como uma falta de provisão, muitas vezes, não, é que Deus não me dá isto, é porque é que dá ao outro, e porque é que deu a não sei quem, e a mim não me dá. Na realidade, é uma falta de ordem de prioridades na nossa vida. Por isso, não recebemos aquilo que Deus já tem preparado, porque Ele sabe o que é que tu e eu precisamos. Mick Jagger escreve numa música do I Can Get, you can't get always what you want, e eu utilizei este refrão simplesmente para entendermos algo que ele deixa plasmado naquela música que muitos de nós, das gerações de 70, 80 e 90, ouvimos de muitas vezes. Tu não podes sempre ter o que queres, mas se tentares alguma vez, por favor, obrigado pela vossa exatidão. Se tentares alguma vez, podes descobrir que consegues aquilo que precisas. Esqueceram-se do resto da frase. Deus vos abençoe grandemente. Ok? É exatamente, Deus sabe aquilo que tu precisas. Agora, o que acontece é que na realidade entendamos, diz à pessoa que está ao teu lado, tu não sempre podes ter aquilo que queres. Agora, o foco da coisa é se tu começas a tentar e a lembrar-te, realmente podes descobrir em ti que vais obter aquilo que necessitas. E porquê é que tu obtens aquilo que necessitas? Porque Deus sabe aquilo que tu
precisas. Ok? Deus sabe aquilo que tu precisas. Deus tem cuidado de ti. Ou seja, aqui começamos a falar isto, parece que não, mas tudo isto tem a ver com relacionamentos. Porque as pessoas muitas vezes procuram aquilo que precisam em relacionamentos. Por isso, continuam a haver relacionamentos de namoro, de casamento, de divórcio, de voltarem a casar. Esses relacionamentos são contínuos. Mas aqui a questão, vamos falar de um relacionamento um bocadinho mais sublime, mais alto, que é o relacionamento que nós temos com Deus. Ok? Por isso ele diz, ok, ordena a tua vida, procura primeiro não aquilo que tu queres, senão o meu reino. Procura primeiro não aquilo que tu consideras como justo, mas procura a minha justiça. E depois diz, e todas as outras coisas virão por acréscimo. Aquilo que Jesus estava a dizer, basicamente, em termos laicos, se tu alinhas o teu coração com o meu coração, os teus planos com o meu propósito, eu darei-te as coisas que o resto do mundo nem tu jamais pudestes imaginar ter, sem que tu precises de lutar por elas. Foi-nos ensinado, se queres alguma coisa, tu tens que lutar por elas. Tens que trabalhar para elas. Tens que ser responsável. Agora, a dinâmica do reino de Deus, e isto chama-se o binómio da graça, é que pela graça de Deus, Deus dá-nos aquilo que nós não merecemos e salva-nos da punição que nós merecemos. Ok? Então significa que sem esforço nenhum, Deus dá-nos aquilo que nós não merecemos, mas que nós precisamos, e Ele não vem julgar-nos, Ele vem salvar-nos. Está bem? Agora, grande parte das primícias da religião querem-te basear ou seja, aquilo que tu fazes será então, de acordo àquilo que tu fazes, então obterás uma recompensa. Ok? Deixa-me dizer-te que esta primícia está totalmente equivocada. Porque, de acordo àquilo que tu és, estás cá? Ou seja, diz que nós somos seres. O que é que tu és? És um ser humano. O que é que começa por dizer? Ser. Ajuda-me, eu termino mais rápido. Eu quero terminar mesmo rápido, ok? Ser. É um princípio filosófico. Penso, logo existo. Grande parte de nós erradicamos a nossa mentalidade, mesmo aquela que podemos considerar evangélica ou cristã, em que nós temos que fazer isto. E então, quando nós temos que fazer isto, esquecemos daquilo que somos, porque queremos agradar. Nós pensamos que por aquilo que fazemos, podemos agradar a Deus. Estão cá? Agora deixa-me dizer-te algo ainda muito mais, que são as primícias de Jesus. A teologia básica do Evangelho da Salvação e da Graça é, independentemente daquilo que tu faças, Deus está agradado de ti, porque Ele veio para salvar-te. Estás cá? Mas tu na tua mente começas a pensar, não, na realidade eu creio que tenho que fazer assim. Agora ao contrário, quando tu o buscas, quando tu o procuras, então parece que aquilo que tu procuras termina, porque tu começas a entender que Ele te ama. Independentemente de como tu és. E Ele vem à tua vida e vai transformando-te. Ou seja, eu não podia imaginar há 30 anos aquilo que eu sou hoje. Era impossível. Era possível, Sandra? É impossível. Bonnie and Clyde, é impossível. Não é possível. Por muito esforço, não é possível. Eu continuaria provavelmente a enganar, a roubar, para conseguir para o meu vício, para conseguir para o meu prazer momentâneo, satisfatório, que rapidamente terminaria e rapidamente me levaria outra vez a buscar isto, aquilo e outro. Provavelmente a minha relação com a que é agora a minha esposa terminaria e existiriam outras. Isto seria uma desordem, mas quando nós procuramos no sítio certo aquilo que é adequado, quando nós procuramos neste livro, e este livro diz a palavra de Deus em João que eis aqui que o verbo é feito carne, e Ele está no meio dos homens e manifestou a sua glória e a sua graça. Ok? Estamos cá. E se nós buscarmos aqui, porque começamos a ir a Gênesis, e a palavra de Deus recorda-nos que estava Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, numa esplanada no céu, e decidiram criar o homem à sua imagem e semelhança. Uma pessoa sem aquele que o criou tem uma lacuna no seu ser. Por isso procura sem chegar a satisfazer-se. Uma pessoa
que procura sem Deus no seu ser é uma búsqueda insaciável, porque tem uma lacuna no seu ser. Estamos cá? Amém? E isso acontece a pessoas que, novidade, vêm à igreja. Quando nós vemos a mensagem do Apocalipse à igreja de Laodiceia, vemos que há um Deus que toca uma porta. E essa era a porta daquela igreja. Significa que aquela igreja tinha muito patuá, tinha muito aspecto, tinha muita tradição, tinha dinheiro, tinha tudo, mas terminava por não ter o essencial, que era o ser igreja. Não tinham Jesus. Jesus é a razão e é a essência do ser humano. E enquanto tu queres desempenhar, esqueces-te da essência do teu ser. Estamos cá. A palavra de Deus ensina-nos que tudo aquilo que é bom, toda a boa dádiva, todo o bem perfeito, vem de Deus. Desce do Pai das luzes. E então, se eu consigo ter um relacionamento honesto, sincero com Ele, eu tenho acesso, diz comigo, eu tenho acesso a tudo aquilo que preciso. Não a tudo o que eu quero, mas a tudo que eu preciso. Porque Ele cuida de mim. E eu, quando eu tenho esta certeza, quando eu tenho este convencimento, no qual não há dúvidas, então passa a buscar sempre o seu reino. Porque o seu reino é um reino de justiça. E passa a deixar de estar inquieto. Jesus, aquilo que quer transmitir-te numa relação, o que é que tu procuras numa relação? O mal das relações de hoje em dia é que as pessoas procuram satisfação. Numa relação, a essência é a segurança. Porque a segurança é aquilo que sustenta. E não pode haver segurança sem o único elo que é o amor, que é Jesus. Quando nós falamos em amor, é Jesus. Aquilo que Deus quer transmitir-nos é que não devemos alimentar demasiado as nossas expectativas, porque por muito que façamos a cada dia, em cada dia, iremos ter sempre que enfrentar algum tipo de prerrogativa que é contrária àquilo que nós desejamos. Cada dia traz o seu próprio mal. Mas se nós caminhamos com Deus, Ele sabe aquilo que nós precisamos e vai nos levar mais além. Ele continua a falar até que chega àquele versículo, que é aquele versículo que aquela malta, estás a ver, que fuma umas ganzas. Aquela malta que vai à igreja, mas depois, ok, não é que, é que, como Paulo dizia, bebemos um copo de vinho, não bebem um copo de vinho, bebem 4 garrafas de vinho. Aquela malta que às vezes, por exemplo, amam tanto a sua esposa que não podem passar sem dar-lhe um par de estalos. Aquelas coisas que acontecem, eu sei que aqui não acontece, nem aquelas pessoas que amam tanto o seu cônjuge que chegam a matá-lo de tanto amá-lo. É um amor como a morte. Ok? Então estas pessoas, aquelas pessoas que continuam, por exemplo, a afirmar-se através do Instagram, a pôr um decote até aqui, fazerem com aqueles push-ups e fazem para terem likes. Ou aquelas pessoas que dizem, eu sirvo ao Senhor, e depois estão lá naquele sítio e depois põem-se, hello, here I am, praising the Lord, hallelujah. Ok? Então este versículo, estas pessoas fazem no seu, não julgues para que não sejas julgado. Tu não venhas julgar, não, a religião não julga. A religião, evidentemente que julga. E as pessoas são dadas a julgar. Mas diz, procura o reino de Deus. Mas é que em seguida continua a falar, ou seja, porque repara uma coisa, quando tu julgas alguém, ele depois continua a falar acerca deste tipo de julgamento. É quando tu olhas para alguém e começas a pensar que ele é inferior a ti, tu és superior a ele, a tua conduta não é tão boa como a minha, eu sou melhor que tu. Então diz, ok, com o juízo com que tu julgas, serás julgado. E com a medida com que tu medes, te medirão a ti. Então há muita gente, deixa-me dizer-te algo novo, provavelmente já sabias, mas já te esquecestes, que muitas das coisas daquelas que te acontecem, que não te agradam, é porque tu já fizestes isso a alguém. Bom dia. Tu já fizeste isso a alguém. Já julgaste alguém daquela maneira. Já disseste mal a alguém daquela maneira. Já te pronunciaste acerca daquela pessoa ou da outra. Já tiveste a oportunidade, quando às vezes em estruturas organizacionais tu tens a autoridade para poder governar, tu já a manipulaste. Tu já traficaste com a sua vida para obter aquilo que tu precisas. E muitas das vezes depois isso volta-te a acontecer.
Porquê? Porque da mesma maneira que tu ages, assim será. Ele continua a falar. E porquê é que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou seja, a malta está sempre à procura dos erros dos outros, mas não consegue enxergar os seus próprios erros. Mas quando Deus nos leva a esse relacionamento, Deus quer que nós nos vejamos a nós mesmos, para que nos possamos rever neles. Estamos cá? Como é que tu podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tu tens uma trava à tua frente? Fixa-te em ti. O relacionamento e a salvação com Deus é pessoal, não é corporativa. Se vês que na realidade alguém tem certas e determinadas áreas, ser compassivo, ser benigno e ajuda a ultrapassar as suas dificuldades. Não apontes, não digas, não, eu para subir vou passar por cima de ti. E mais um escalão, vou subindo na escada corporativa. E chega ao verso 6 e começa a dizer, ok, não deis aos cães aquilo que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e voltando-se vos despedacem. Estão cá? Ok, eu acho que estou a falar para alguém que, com uma certa leviandade, compromete-se com hábitos, com comportamentos, com pensamentos, com frases, de uma forma deliberada, que sabe que não são adequados, sabe que não são lícitos, sabe que são errados e que, de certa maneira, está a vender-se ela mesma, esses hábitos. Está a entregar aquilo que é precioso aos cães, aos porcos, porque compromete-se. Mas é que eu não faço, mas tu pensas. Deus diz, por exemplo, a definição de adultério na Bíblia, não é que ele seja consumado quando tu olhas para uma mulher com lascívia e a desejas no teu coração automaticamente de acordo a Jesus. Isso é adultério. Os teus maus pensamentos é aquilo que procede e consuma o pecado, mas o pecado não nasce e não se dá à luz quando se faz. Nasce na nossa mente e no nosso coração. Estamos cá, então a nossa forma de pensar determina grandemente aquilo que nós fazemos. Por isso aquilo que nós somos é, ao fim e ao cabo, aquilo que vai evidenciar o que fazemos. Se tu és um com Deus, repara que quando tu fazes isto, tu diminuis-te a ti mesmo, diminuis o valor que Deus te dá. Estão cá? As pessoas têm um grande problema com a valorização. Toda a gente quer-se, diz comigo, valorizar-se. Tu gostas de ser aceite? Tu gostas que as outras pessoas se sintam agradadas contigo? Tu gostas, de alguma forma, sentir-te incluído? Ok. Então talvez seja a hora que tu não te diminuas a ti mesmo. Que não permitas que os outros te usem. Talvez seja o momento que tu coloques as tuas prioridades com um objeto certo. Talvez seja o momento em que tu coloques os teus olhos em Jesus. Há uma premissa que depois fala, é aquilo, tu estás à procura, então pede e ser-te-á dado. Buscas e quando tu buscas, tu encontras. Bates às portas e elas se vão abrir. Mas agora vejamos uma coisa que nesta dinâmica da nossa vida, do nosso dia-a-dia, há muitos fatores que estão para além do nosso controle. Mas eu quero dizer que há sempre uma coisa que nós podemos controlar. E podemos controlar se nós nos comprometemos e nos determinamos a controlar. Porque Deus disse que Deus não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, senão Deus nos deu-nos um espírito de amor, poder e domínio próprio. E isso chama-se o foco, o objetivo. Ou podemos designá-lo a nossa direção. Significa que aquilo que buscamos, o que o salmista buscava, sentiu, teve um aperto com a mão do diabo. Jesus encontrou-se com o próprio Satanás, que o tentou. Temos que buscá-lo no lugar certo. O que acontece é que quase sempre estamos a procurar no lugar errado. Estamos cá? Mas ao fim e ao cabo, vamos à prerrogativa. É que grande parte das pessoas, mesmo aqueles que estão numa relação com Jesus, continuam à procura. Então, se tu continuas à procura, significa que tu não estás satisfeito. Porque a insatisfação leva-nos a procurar.
Alguns estão insatisfeitos porque são preguiçosos. A palavra de Deus diz-nos que o preguiçoso deseja e coisa nenhuma obtém. Mas o desejo do diligente será satisfeito. Aquele que diligentemente busca o Senhor vai encontrá-lo. E diz a palavra do Senhor, aquele que o tem, aquele que tem a Jesus, ficará satisfeito. E mal nenhum o visitará. Aleluia, que tremendo! Agora vamos ao ponto fulcral. Aquele que o tem, aquele que tem Jesus, aquele que tem uma relação pessoal com Deus, não é aquele que vem à igreja, cuidado, não é aquele que se congrega, não é aquele que diz que é cristão, não é aquele que diz que é ministro, é aquele que tem uma relação pessoal com Jesus, está satisfeito. A pergunta é se tu estás satisfeito. Muitos acreditam em Jesus, acreditam em Deus. Até aqueles que se consideram ateus e dizem Deus não existe, já creem nele porque na prerrogativa estão a afirmar Deus não existe. Como é que tu podes não acreditar numa coisa que tu dizes que não existe, quando tu à partida afirmas que ele existe? Estamos cá? Então o ateísmo é uma forma de fuga e podemos continuar a procurar, a satisfazer-nos em filosofias, em ideais, em coisas que são pão para hoje e fome para amanhã. E está bem que o nosso desejo seja de buscar. E se deve haver um desejo no nosso coração, era como o do salmista, era buscar estar mais perto de Jesus, buscar ser mais como o Senhor. E aí ele dizia que muitas das vezes o choro pode vir pela noite, mas enfim, pela manhã vem um cântico de júbilo. Eu posso me sentir angustiado pela noite, posso me sentir com dificuldades, mas pela manhã as suas misericórdias são novas. Ele dá novas forças àquele que está cansado, porque ele o busca, ele faz com que os jovens possam correr e possam voar como as águias. Aleluia! Estamos cá. Vamos a João 1. João foi o homem, filho de Isabel, prima de Maria. Estamos cá? Lembras-te que era Maria e que era Isabel? Alguns dizem que a Maria era a mãe de Deus. Não, Maria era a mãe de Jesus. Estamos cá? Então o que é que acontece? Maria e Isabel eram primas. Contextualmente estavam as duas grávidas e foram-se visitar mutuamente. E diz a palavra do Senhor, conta-nos nessa história, que quando Maria saudou a Isabel, o menino que estava no seu ventre, João o Bautista, e ela ficaram cheios do Espírito Santo. Estão cá? E aquele homem dedicou a sua vida, como já tinha sido prometido ao seu pai, a Zacarias, quando estava ali dentro do altar, e veio o anjo Gabriel que ele iria ser cheio do Espírito Santo e que ele iria preparar o caminho para o Senhor. Este João Bautista anunciou no capítulo 1, começa a falar acerca da encarnação do Verbo, começa a dizer que o testemunho de João Bautista que vinha a anunciar a vinda do Senhor, do qual ele não era digno sequer beijar os seus pés. E diz que no dia seguinte João estava outra vez ali na companhia, diz comigo, 2 discípulos, João 1,35, e vendo passar a Jesus diz, eis aqui o Cordeiro de Deus. Estamos cá, ele veio, ele sabia desde antes do ventre, diz comigo, sabia. A pergunta é, tu sabes? Tu sabes com quem te relacionas? Tu conheces? A maior prerrogativa do nosso dia-a-dia é realmente encontrarmos a verdade. Onde é que está a verdade? Quando nós nos relacionamos mutuamente, onde é que está a verdade? A tua verdade é aquela que tu colocas no Instagram ou no Facebook? É aquilo que a melhor tu procuras no Tinder? É essa a tua verdade? É aquelas coisas que tu fazes para te evidenciar? É essa a tua verdade? Ou trazes dessa máscara? Há uma verdade, há uma identidade e esse é o teu verdadeiro ser. E o teu verdadeiro ser, ao fim e ao cabo, termina por ser incorrespondente com aquilo que tu fazes, mas no plano do reino de Deus é que aquilo que o teu verdadeiro ser deve ser coerente e correspondente com aquilo que tu fazes. As pessoas dizem, não, eu sirvo a Deus e tal, e depois têm atitudes de virar as costas às pessoas e baterem as portas. Onde é que está o fruto do Espírito? Onde é que está a benignidade? As pessoas dizem, servem a Deus e estão continuamente a falar mal de toda a gente. É complexo. Por isso a palavra de Deus ensina-nos em Romanos que a criação tem ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus, porque ele diz aqui que eu dei-lhes autoridade para ser filhos de Deus. Amém. Não viemos para criar uma nova religião que é igual à antiga, que vai religando e vai estabelecendo padrões que, em vez de que as pessoas fiquem mais perto de Deus, vão ficando mais afastadas de Deus. Ele sabia.
E diz que os 2 discípulos de João ouviram-no dizer isso e, diz comigo, que seguiram Jesus. Agora, quando eles seguiam Jesus, Jesus ia andar, eles iam atrás, e Jesus parou-se, olhou para eles. Jesus para e olha para ti. E disse-lhes: que buscais? A segunda pergunta: o que é que tu buscas? Que buscas? Claro, eles ficaram atónitos, mas continua a palavra de Deus a dizer que era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João o havia seguido. Então achou o seu irmão, André, foi chamar a Simão Pedro. E Jesus chamou-os. E diz a palavra do Senhor no verso 42, que olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonás, tu terás chamados, que quer dizer Pedro. E diz que eles em seguida o seguiram. Estão cá? Ok. A questão da religião hoje em dia, 30 minutos, eu tenho que terminar isto rápido, é que as pessoas querem que este espaço seja como que as pessoas que servem a Deus façam alguma coisa de impacto para que elas possam seguir a Jesus. Aqui a questão é que Jesus procurou os seus discípulos. A questão fulcral é que Deus procura-te. Mas Deus não procura uma versão falsa daquilo que tu és. Deus procura o teu verdadeiro ser. Porque Ele vai-te dar a tua única identidade que está erradicada nele. A grande questão é que as pessoas pensam que isso requer um processo. Não, é que para ter uma relação com Deus, eu tenho que me comportar desta maneira, tenho que comportar-me de outra maneira, porque senão Deus fica chateado comigo. Isso é religião. Porque isso não está baseado em Deus, mas está baseado em ti. Ou seja, Deus não precisa da nossa ajuda. Estamos cá? Deus criou-nos à sua imagem e semelhança para que nós tenhamos um propósito simples. E esse propósito é que possamos adorá-lo, reconhecer-lhe e ver a nossa identidade espelhada nele. E depois, sendo salvos, poder alcançar outros que precisam de conhecer a verdade e libertá-los das suas amarras. Tu soltaste, viram a letra? Diz que tu soltaste as correntes, tiraste os laços. Mas ainda assim, estava inquieto o rei David, queria mais. Mas hoje em dia, e eu termino em 10 minutos, prometo. Prometo que termino em 10 minutos. Não posso prometer, desculpa. Vocês não tomam atenção, têm que tomar atenção, tinham que me corrigir. Não se pode prometer. É verdade. Prometer é jurar. Então o que é que acontece? Hoje em dia, já não sei, antigamente era o tempo do pós-modernismo, agora já não sei o que tempo é que é. Ou seja, hoje em dia toda a gente tem aparelhos, eu por acaso deixei o meu aparelho, mas eu estou aqui com um aparelho também, ou seja, um aparelho. Hoje em dia a gente temos uma enciclopédia da vida que é o Google. A gente quando não sabe as coisas pergunta ao Google. A gente quando queremos evidenciar alguma coisa que fazemos, substituímos as relações pessoais pelas redes sociais, ok? Então tratamos de mostrar a nossa melhor versão de nós mesmos para tratar de... É a mesma coisa, por exemplo, quando hoje em dia as relações dos jovens estabelecem-se quase todas, tu olhas para aquilo, eles estão... Tal. Já não sabes quem é quem, já não sabes com quem gosta de quem deseja quem, porque depois aquilo já é uma grande mistura, é tudo uma questão de impressionar. E exatamente é porque essas pessoas continuam continuamente insatisfeitas. O pior é que isto não é uma situação que ocorra já só entre os jovens dos 17 aos 25, senão vai dos 25 aos 35, e já ultrapassou os 35, vai dos 35 já até demais. Eu vejo a minha mãe que agora utiliza o Facebook e ela está em todas, está em todas. Utiliza o Instagram, está em todas. A vida torna-se virtual. Tu queres que gostem de ti, põe gosto. Há pessoas que ficam doentes quando não têm gostos. Então ninguém fez um comentário. Há gente que se provocam para receber um comentário. Então tu estás continuamente à procura da aprovação dos outros. Ok? E então tu pensas... As pessoas hoje pensam que têm que fazer isso com Jesus. É que eu tenho que fazer isto para agradar a Deus.
Não, Deus agrada-se contigo. Deus procura-te onde é que quer que tu vás. Se tu vais às portas do inferno, Deus vai-te buscar às portas do inferno. Se tu estás caído, Deus vai para te levantar. Se tu estás doente, Deus vai para sarar-te. Ou então não te sara e leva-o contigo. Vais com Ele. Aleluia! Deus faz esta obra, mas nós queremos fazer nossa obra, nós queremos agradar. Eu quero agradar a minha esposa. Quero tudo agradar. E é tudo um eu falso. É um eu falso. Está na hora. Deus procura pessoas genuínas. Deus procura homens e mulheres que sejam aquilo que são, porque entendem a Escritura de João 3,16, de tal maneira amou Deus ao mundo. De tal maneira. Ou seja, é incompreensível, é tão abrangente. De tal maneira, Ele te amou. Da maneira como tu és. Ele amou-te de tal maneira que tem a melhor versão de ti para formar em ti. A tua melhor versão é formada com Jesus na tua vida. A tua melhor versão não é quando fazes isto e aquilo e coloca nas redes sociais para que toda a gente veja, ok, cada um com a sua liberdade, cada um faz o que queira. Impressiona com aquilo que tu és. Não impressiones com o que não és. Porque aquilo que tu fazes tem que ser um fruto daquilo que tu és. E aquilo que tu és é aquilo que Deus ama. Independentemente que tenhas mau carácter, bom carácter. Que sejas bem disposto ou mais disposto. Independentemente que estejas a lamentar-te ou queixar-te, Deus diz que Ele muda o nosso lamento e transforma-o em baile. Estas manifestações cada dia. E o que é que isto causa nas vidas das pessoas? Não estejais inquietos. As pessoas vivem inquietas. As pessoas acordam de manhã. Onde é que vais primeiramente? Vamos ser honestos. A primeira coisa que tu fazes não é dizer graças a Deus. Tu agarras o telemóvel e vais ver os posts do Facebook e do Instagram. Aleluia. A primeira coisa que tu fazes. Tu vais jantar com alguém e estás com o telemóvel na mão. Scroll, swipe, scroll. Não, já não são só os miúdos com 12 anos. Estou-te a falar que és tu que tens 50, 55 e 60. E estás à procura de coisas que aquilo não te vai poder satisfazer. Enquanto tu vieres aqui à Bíblia, olá, Bíblia, Jesus, o Verbo feito carne, Ele, aquele que o encontra, diz a palavra do Senhor, que Ele será satisfeito e mal nenhum o visitará. Ok? Então porquê continuar a procurar? Ele já o completou na cruz do Calvário. Jesus, Ele foi aí porque Ele te amou. Ele amou de tal maneira, estamos nós ainda mortos, os nossos delitos e pecados. Vejamos, Ele amou-nos. Olha bem para ti. Quando eu olho para mim, quando eu estou a adorar a Deus na sua presença, eu não consigo entender porque é que Ele me ama. Irmãos, é verdade, ou seja, porque sou um imbécil, não estou à altura, não consigo aqueles padrões, não os padrões da sua vida, os padrões que a religião diz que tu tens de cumprir, tu não consegues cumprir. Mas aquilo que é mais importante é que Deus já conseguiu para ti. As miúdas, hoje em dia, praticam sexo ao vivo em live feeds para impressionar. Chegam ao ponto já, quando chegam à sua juventude dos 20, 25, enfim, já estão então, quebradas por dentro. Quando digo as miúdas, digo os miúdos. E isto está a chegar ao cúmulo que também já os fazem os da geração dos 50s e dos 60s. Está descambado. Uma versão errada. Imagens falsas. E ainda assim, Deus procura-te. Ainda assim, Deus te ama. Deus te busca. É incrível quando nós vemos o relacionamento de Pedro com Deus. Pedro é incrível. Pedro era sempre, Senhor, eu dou a minha vida por ti. Bom, ele foi anunciar-lhes na última ceia que ele iria partir, queria ser traído. E vai Pedro, eu dou a minha vida por ti, não sei o quê. E ele disse, não, Pedro, tem calma, Pedro, porque tu ainda me vais negar 3 vezes. E nós às vezes, não, é que eu quero fazer, eu quero ser, eu quero acontecer, eu sou assim. Calma aí, brother, não faz falta que tu faças todas essas coisas, ok? Eu amo-te, man. Eu amo-te, pá. Eu amo-te. Não me queiras impressionar. Não impressiones os outros. Sê meu filho. Relaciona-te comigo. É incrível. Pedro negou. Diz depois mais tarde da noite continuou. Quando ele viu que o negou, diz que chorou amargamente. Veio o remorso.
O problema é que muita gente tem remorsos e pouca gente se arrepende. Estás cá? É que o remordimento e o remorso é uma pessoa ter a consciência que fez mal e continua a fazer mal. O arrependimento leva-nos a sentir o quão sujos somos e indignos. E então leva-nos a buscar aquilo que nos pode dar a satisfação imediata e a transformar a nossa vida. Porque entendemos, já não sou capaz, já não vale a pena. Não sou válido. E então vem aquele que olha para ti e diz, isso é aquilo como tu valorizas-te, mas eu valorizo-te mais. Tu tens mais valor. A tua vida vale mais que todas. Tal como aquele pastor, quando perdeu uma só ovelha, foi em procura dela e deixou 99 para trás, significa que tu vales o valor de milhões. Não precisas de andar à procura. Não precisas de... Mas agora a questão é que posteriormente Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. E ao Jesus morrer na cruz, foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou, já não estava o corpo. E ele apareceu a Pedro. E Pedro não viu que era ele, porque Pedro estava a pescar. Sabes o que é que tu e eu fazemos quando, enfim, temos aquela prerrogativa que estamos a procurar, mas parece que Deus não nos dá. Inclusive olhamos para Deus, mas Senhor, pá, o que é que eu fiz? Pá, Senhor, como é que é? Olha lá, mas já viste como eu me esforço, Senhor. Eu trabalho, pá, eu até sou bom rapaz, sou bom marido, sou bom, de acordo aos nossos padrões. Então, quando já não há mais nada, tu voltas àquilo que eras. Quando já não encontras satisfação em nada. Hoje em dia, cada vez são mais pessoas que estão a voltar a cair nas drogas, no álcool e na perdição total. Porque já não encontram satisfação em nada, acabou, voltam àquilo que eram anteriormente. E isso acontece também dentro das pessoas que se chamam cristãs, evangélicas, que vêm à igreja. E quando já Pedro voltou àquilo que era, a pescar, ele tinha vindo estar a pescar. E quando chegou, viu a Jesus, e Jesus estava à espera dele. Depois ele viu que era Jesus, e Jesus, incrível, deu-lhe de comer. Preparou-lhe, e aí encontrou aquelas brasas. E então, deu-lhe de comer. Incrível. Agora a questão é que Jesus fez uma pergunta a Pedro. A mesma pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? Ou melhor, Pedro, tu amas-me mais que estes? Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Outra vez Jesus perguntou-lhe, Pedro, tu me amas mais que estes? Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, tu amas-me mais que estes? E Pedro já diz, sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. A minha pergunta é se tu sabes que Deus te ama. Porque nós funcionamos de outra maneira. Se fôssemos nós, viríamos isto ao contrário. Veríamos que tinha que ser Pedro a ir ao Senhor a perguntar, Senhor, ainda que eu faça isto, que faça tu, ainda me amas? E então o que é que muitas pessoas não conseguem ser sinceras com Deus, porque eles sabem que têm tamanha sujidade na sua mente, no seu coração, que dizem, mas como é que Deus me pode aceitar? Então, mas será que Ele me vai aceitar? Será que Ele, depois de ter feito coisas erradas, será depois que eu tenha tido esta conduta, será que depois de eu ter feito isto, aquilo e o outro, será que Deus me aceita? E a pergunta é que Jesus continuamente vai te perguntar, tu me amas? Eu não estou interessado conforme tu vens a mim, eu estou interessado em que eu vou a ti, eu procuro-te independentemente do estado em que tu estás, independentemente daquilo que tu faças, eu vou por ti. E tu não podes ser um filho pródigo, porque ele foi em pós, o pai esperava o filho pródigo. O pródigo, enquanto teve dinheiro, teve amigos, quando perdeu o dinheiro, teve que comer das bolotas dos porcos. Eu quero convidar-te a que tu te ponhas de pé nesta manhã e simplesmente feches os teus olhos. Vamos adorar a Deus. E pensa, o que é que tu procuras mais na vida? As pessoas dizem, não, eu procuro, toda a gente quer amor. Sim, o amor é recíproco. Deus amou-te de tal maneira. Estás aqui, fecha os teus olhos. Deus amou-te de tal maneira que deu o melhor que tinha, que era o seu Filho unigênito por ti. Para que todo aquele que nele creia não seja condenado, mas tenha vida, vida eterna, vida abundante.
Ele não veio para julgar o mundo, diz a Escritura, senão Ele veio para salvar-te. Ele veio para alcançar-te, Ele veio para transformar-te. Ele veio para que tu não continues a ser como estás, mas que Ele te possa transformar naquilo que Ele tem de propósito para a tua vida. As pessoas dizem, não, eu procuro felicidade. Onde é que procuras a felicidade? Em prazeres momentâneos? Não está mal termos comunhão, não está mal. Mas será que a buscas no sítio certo? As pessoas procuram paz. Onde é que está a paz? Ele diz, e no meio da maior tormenta, se estás comigo, eu te darei paz. Ele é a paz. As pessoas procuram uma direção para as suas vidas. As pessoas querem ter algum sentimento de realização pessoal. E Ele diz, procuras uma direção, procuras um propósito. Eu sou o teu propósito. Eu sou a tua direção. Eu caminharei contigo. Eu levar-te-ei. Eu apacentar-te-ei, tu és a minha ovelha e eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor, aquele que dei a minha vida pelas ovelhas. A questão de fundo é, queres continuar a procurar ou queres ter a certeza absoluta que a procura já terminou e que Jesus está aqui? Fecha os teus olhos. Tu mesmo aí onde estás, enquanto adoramos a Deus, tu podes render o teu coração a Jesus, dizer, Senhor, eu quero ser o teu amor, eu quero que tu sejas o meu amor, Senhor. Eu quero ser aquele filho que tu procuras. Eu quero ser aquela pessoa no qual tu fazes a tua obra. Eu quero ser uma imagem de ti. Senhor, eu quero que tu sejas o desejo da minha alma. Senhor, eu sei que tu me procuras. E sei que eu te tenho afastado de ti. Senhor, mas eu nesta manhã entendo que é oportuno fazer-te Senhor e Salvador da minha vida. Não interessa se já recebeste ao Senhor. Hoje podes continuar a fazer essa aliança. É urgente, é necessário que Jesus esteja contigo. É urgente, não deixes para amanhã, não. Ele morreu por ti. E quando tu estavas ainda morto nos teus delitos e pecados, Ele fez tudo por ti. Ele dá-te aquilo que tu não mereces. Assim que hoje é dia oportuno, é dia de salvação. A procura já terminou. Jesus está aqui. Levanta as tuas mãos ao céu e aceita a Jesus como teu Senhor e Salvador. Amém. Aí onde estás? 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 Mais baixo. Aí onde estás? Esquece-te dos músicos, esquece-te de mim, fecha os teus olhos e sê honesto com Deus. Diz-lhe, Senhor, vem à minha vida. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me aceitas. Eu sei que tu és a única salvação, és o único propósito, tu és o único sítio, és a única pessoa, és o único nome dado aos homens no qual eu posso encontrar esse amor, essa segurança, essa paz, essa felicidade, Senhor, esse propósito. Por isso, nesta manhã, eu quero aceitar-te na minha vida, eu quero encontrar-me contigo, Senhor, eu quero relacionar-me contigo, tal qual como eu sou, da maneira como eu sou, no estado em que eu estou, abatido, animado, alegre, desanimado, contente, amargurado. Senhor, obrigado pelo teu amor, porque não há melhor lugar, Senhor, que estar aos teus pés. Se estás a orar assim, recebe a bênção de Deus na tua vida, no nome de Jesus. E adoremos a Deus. Adoremos a Deus.